eu terei restauração, vigor, alegria. E esta semana será uma das melhores semanas que eu já tive, para a glória de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando o nome dEle. Aleluia. Eu agradeço pelo convite que o pastor Carlos Maia nos concedeu. Agradeço aos irmãos do Cenáculo de Oração, todos que estão conosco. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. E o tempo está corrido, mas eu quero ler com você, queridos, a palavra de Deus em Filipenses 2,13, que diz assim: olha, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Você pode dizer nesta noite, segundo a sua vontade. Mas eu quero ir para Paris. Levante a mão e diga, segundo a sua vontade. Não, eu quero é uma casa, segundo a sua vontade. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter essa dependência de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. E Deus nesta noite quer falar comigo, com você, a respeito de uma cura emocional que Ele tem para a sua vida nesta noite. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos aqui já tiveram um nível de dor na sua alma? Muitos aqui diriam que sim. Porque o inimigo tem feito tudo para dilacerar, para violentar, estragar a sua alma. Muitas pessoas, queridos, foram severamente danificadas, feridas, até mesmo na capacidade de acreditar nos seus talentos. Elas foram mutiladas, elas ouviram: isso não é possível para você. Isso você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não é capaz. E eu quero dizer para você, muitos têm acreditado em impossibilidades, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus que você serve é o Deus do impossível. E se você crer, nesta noite você vai ver a glória de Deus. Você precisa então, queridos, mudar isso. Você precisa quebrar esses paradigmas, essas estruturas que tem muitas vezes te paralisado, te feito olhar para trás. Deus quer, e Ele pode nesta madrugada te ajudar a romper. Sabe por que que Deus quer que você rompa? Porque sempre, querido, sempre que alguém é ferido, sempre que alguém é frustrado, decepcionado, rejeitado, a tendência dessas pessoas é entrar dentro delas um espírito de morte, de paralisação, de depressão, de angústia, de medo. Mas você foi escolhido, e Deus te chamou para grandes obras aqui na terra. Você recebe isso nesta noite? Diga, eu fui chamado para grandes obras neste lugar. Eu declaro que eu sou vencedor, eu sou vitorioso, nada vai me parar, porque quem me chamou é fiel para me conduzir. Quem me chamou é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga, olha, Deus te trouxe aqui nesta noite, e Ele vai agir aonde você não pode agir. Ele vai tocar aonde você não pode tocar. Ele vai falar aonde você não pode falar. E Ele vai agir aonde você não pode agir. Eu te pergunto nesta noite, qual é o tipo de prisão emocional que tem te paralisado, que não tem te feito crescer? Porque você foi chamado para crescer e ser grande.
só, queridos, que muitos vão tentar te parar, te paralisar. Muitos vão tentar te punir quando você realmente quiser ser grande. Então há um preço que se paga para ser grande. Você pode começar a prestar atenção a partir de hoje. A sua família vai te punir. Vai vir a culpa, como eu já disse aqui. Quando nós estivemos da outra vez aqui, a culpa é um desmancha-prazer. Ela vai vir na sua vida para te paralisar. Porque muitas vezes quando você é grande, você fica com medo, você fica com receio de crescer ainda mais. Porque, eu vou te dar um exemplo, se você tem uma casa bonita, seu irmão não tem. Você tem um carro do ano, a outra pessoa não tem. Você tem possibilidade de viajar o Brasil exterior, mas alguém da sua família não pode. Aí sabe o que você faz? Você se boicota. Você fala, isso não é para mim. E você começa a perder tudo aquilo que você tem por causa da culpa. Quem está entendendo? Então, queridos, você precisa sair desse time de sonhador fantasiosos e entrar para o time daqueles que sonham, mas também daqueles que executam. Então permita nesta noite, queridos, Deus trazer à sua mente os sonhos para a sua vida. Porque Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Você sabia que Deus, Ele pensa em você? Ele já pensou em você hoje? Ele está pensando em você? Então os pensamentos que Deus tem a seu respeito é pensamentos de paz. Por isso, queridos, nós não podemos contar os nossos sonhos para quem não sonha. Muitas vezes nós falamos e contamos nossos sonhos para pessoas que não sonham. E muitas vezes nós somos roubados, nós somos traídos. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar algumas coisas. Deus não quer que você carregue mais mazelas no seu coração, na sua alma, na sua identidade. Para de profetizar, eu não posso, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Isso é impossível para mim. Teve um rapaz que eu já disse isso aqui também, que ele disse para mim: eu estou gostando de uma moça da igreja, mas é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei: não tem problema, dá 3 voltas, 5 voltas, mas vai lá e conquista ela. Porque às vezes, queridos, nós nos colocamos, nós mesmos é que falamos mal de nós, nós nos colocamos para baixo. Nós achamos que nós não podemos, nós achamos que nós não podemos nada. E a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Deus, porque Ele nos fortalece. Então, queridos, a vida é o resultado do que você pensa e daquilo que você acredita. E eu te pergunto nesta noite: em que você tem acreditado? O que você tem pensado? Quais são os seus projetos? Qual é o seu plano ainda para esse ano? O seu destino, querido, é crescer. Eu tenho dito para as pessoas: olha, se você não é parte do problema, você também não será parte da solução. Quando, queridos, você vive com os problemas como se eles sempre fossem problemas de outras pessoas, mas o problema muitas vezes está em nós, e Deus quer que você resolva os seus problemas. O seu passado não pode mais influenciar seu futuro. Você crê nisso? Diga assim: olha, o meu passado não vai mais influenciar meu futuro. Nós precisamos, queridos, de sair do negativismo. Nós ficamos pensando somente em coisas que não deram certo. Ficamos pensando na traição, no emprego que nós não conseguimos, a viagem que nós não fizemos. E eu quero dizer para você: há muitas coisas que Deus quer realizar na sua vida. Sabe por quê? Você é águia. Muitos tentaram poudar as tuas asas, quebrar as tuas asas, mas você dará grandes voos, porque quem te chamou é fiel para realizar grandes coisas na sua vida. Não fique esperando, queridos, a aprovação das pessoas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus já nos aprovou.
Você já foi aprovado por Deus. Nós ficamos esperando que as pessoas nos aprovem o tempo todo. E às vezes muitas pessoas têm sido viciadas em aprovação. Então conte os seus sonhos para quem sonha. Não espere a aprovação de pessoas quando você tiver algum tipo de sonho. Muitos vão se afastar de você, muitos não vão acreditar, muitos terão inveja de você, outros estarão tão envolvidos consigo mesmo que elas não vão nem importar com o seu sonho. Você precisa contar os seus sonhos para quem realmente, queridos, sonha, porque muitas pessoas vão esperar você estar vulnerável e ela vai entrar na sua vida para te destruir, fazendo até de bonzinho. Elas vão entrar na sua vida e elas vão destruir a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes: quem derruba um muro será picado por uma cobra. Cobra, queridos, fala de Satanás. Você precisa colocar muros, limites na sua vida. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua vida, na sua história, na sua intimidade. Tem pessoas que dizem assim: olha, a minha vida é um livro aberto. A minha não é mais, já foi. Mas não é qualquer pessoa que vai entrar na sua vida, porque muitas pessoas fazem de bonzinho, espera você estar triste, espera você estar vulnerável, e ela entra na sua vida para te destruir. Então você precisa saber em quem você pode contar, para quem você pode contar os seus projetos, seus sonhos. Eu me lembro, queridos, que eu não tinha carro, eu pegava 6 ônibus para estudar lá no bairro Feliz. Eu saía do Pedro Ludovico, vinha até aqui na Goiás, da Goiás eu pegava o Eixão da Ianguera, parava na Praça da Bíblia, da Praça da Bíblia eu pegava o bairro Feliz. Só de falar você já cansou, né? E um dia, queridos, eu surtei dentro do ônibus. Eu falei: eu não vou estudar mais, chega. Eu fazia um curso de obreiro, está muito difícil para mim. E eu comecei a surtar e eu falei para Deus: Deus, o Senhor dá carro para todo mundo, só para mim que o Senhor não me dá. Aí Deus falou comigo assim: sabe por que eu não te dou? Porque você nunca pediu, porque os meus carros são milhares e milhares de carros. Quem já leu isso lá em Salmos? Os meus carros são milhares e milhares de carros. E aí Deus falou comigo: qual é o carro que você quer? Eu não entendia muito bem de carro. Eu disse: qualquer um. Ele disse: essa marca qualquer um não existe. Aí eu olhei pela janela do ônibus assim, eu vi naquela época que era um Escort. Aí eu falei: pode ser esse carro aí mesmo. Deus falou: qual é a cor? Eu falei: pode ser preto. Porque Deus quer, queridos, que nós falamos com Ele nos mínimos detalhes. Porque às vezes a pessoa te pede para orar, e aí você fala assim: a oração para quê? Para todas as áreas da minha vida. Quem já ouviu alguém dizer isso? Você quer oração para quê? Não, para todas as áreas da minha vida. Querido, você precisa definir o que você quer de Deus. Tem uma canção que diz que nós precisamos contar para Deus o que nós precisamos. E naquele dia, queridos, eu terminei de chegar naquela escola. E eu disse: então, querido Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro. É preto, é um Escort. E aí eu frequentava aqui o Colu, Movimento Jovens Livres, aqui, não sei quantos lembram, no Colu. E eu ia muito naquela igreja, amava aquela igreja. E aí quando eu cheguei ali de ônibus, que eu já tinha pegado vários ônibus para chegar ali, Deus falou comigo assim: você vai sair daqui agora, vai lá na Vila Redenção, porque eu tenho uma obra para você realizar lá. E aí, queridos, eu disse: Deus, manda outro, porque eu estou cansado de andar de ônibus. O Senhor sabe que eu não tenho carro, eu vou ter que ir de carro. Já acabei de chegar de ônibus, né? E aí Deus falava comigo fortemente: vai. Eu fiz uma prova com Deus. Eu falei: se é Deus que está me mandando. A pastora Ana ainda era viva, e eu disse, e ela pregava a palavra de Deus, mas ela pregava e pronto, não tinha canto, não tinha nada. Ela chegava já com a mensagem preparada, mas naquele dia ela colocou o óculos na ponta do nariz e ficou procurando, e disse assim: o irmão Nilton está por aí, vem aqui cantar um hino. E eu disse que se eu só iria ali naquele lugar fazer a obra de Deus se ela me chamasse para cantar o hino Primeiro Amor.
E aí ela me chamou, eu cantei aquele hino, desci rapidamente. Tinha um rapaz ali de carro, falou: você já está indo embora? Eu falei: eu vou fazer uma obra para Deus e já estou voltando. Ele falou: então vai de táxi. Eu quebrei minha perna, estou aqui mancando, mas o taxista está lá na porta, você vai, depois você volta. E eu fui de táxi. Chegando lá, quando eu bati palma na casa de uma senhora, ninguém ouviu, o portão estava aberto, eu entrei, a porta da sala aberta, ela estava caída na sala, tinha acabado de ter um infarto. Eu peguei ela naquele mesmo táxi, levei ela para o hospital e foi socorrida. Passou uma semana, os filhos dela resolveram fazer um culto de ações de graça, fizeram um culto lindo, me convidaram, e eu fiquei ali até certo tempo. Falei para aquela irmã: irmã, agora eu tenho que ir embora, porque meu ônibus passa até meia-noite, e eu ainda tenho que pegar esse ônibus. E aí, queridos, naquele momento eu fui embora. O filho dela chegou mais tarde, falou: mamãe, cadê o rapaz que te socorreu? Ela falou: ele teve que ir embora porque ele não tem carro e ele estava dependendo de ônibus, teve que ir embora. Ele falou: ele não tinha, porque agora ele tem. Manda ele vir aqui amanhã, porque eu vou dar o carro para ele. Quando eu cheguei na porta, queridos, não tinha para pegar o carro, tinha um Fusca Fafá de Belém assim na porta. Eu já dei meia volta. Eu falei: eu pedi foi um escorte. E aí eu voltei, encontrei com a irmã dele. Ele falou: meu irmão está te esperando lá na casa dele, lá para te dar o carro. Eu fiquei assim, falei: então eu vou. E quando eu cheguei ali, ele estava dormindo, a esposa dele estava com os documentos ali, mas o telefone tocou. E ela me deu o documento, a chave, e eu estou enfiando a chave lá no Fusca lá. E ela falou: peraí, você vai quebrar a chave? E não, você não desligou o telefone. Falou: o seu está aqui atrás. E abriu um portão grande e tinha um escorte preto. E eu saí com aquele escorte, dando glória a Deus misturado com aleluia. O Deus do impossível, queridos, está aqui nesta noite. E a palavra de Deus diz assim: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pedir e dar-se-vos-á. O que você quer de Deus? Peça, queridos. Não limite o poder de Deus. Deus pode realizar sonhos. O primeiro passo, queridos, é não fugir ou ajuntar recursos, mas deixar florescer na sua mente, no seu coração, o desejo de vencer, o desejo de ser curado. Deus que não quer, como eu já disse para você, que você carregue mazelas do seu passado. Deus te chamou para grandes obras na terra dos viventes. Ninguém vai te parar, ninguém vai te paralisar. Você faz parte da solução e não parte do problema. Só que, queridos, na família se gasta mais tempo criticando do que elogiando. O negativismo tem entrado nas nossas casas sorrateiramente, nas nossas casas, nas nossas vidas. E eu quero te pedir nesta noite, faça, querido, um levantamento de quantas palavras negativas que você tem falado. O negativismo, queridos, é como um vício que está muitas vezes grudado em nós. E a Bíblia afirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então preste atenção nas palavras que você tem dito. O que é que tem saído dos seus lábios? Peça aos seus amigos, seus familiares para te denunciar as expressões negativas que você tem falado. Ore, peça o Espírito Santo para que você perceba como o negativismo tem entrado na sua vida e tem destruído a sua vida. Nesta noite, esta fortaleza chamada negativismo vai cair por terra em nome de Jesus. Você já viu pessoas que só falam coisas negativas? Eu não sei quantos conhecem a pastora Gilmagna. Ela estava me contando que ela foi pregar numa igreja, estava muito feliz que ela tinha acabado de comprar um carro. E ela falou: olha, eu comprei para pagar em prestações e muito longas, mas eu comprei, era o carro do meu sonho. E ela chegou na igreja com muita alegria. Antes dela entrar na igreja, uma irmã olhou e falou: irmão, eu estou vendo um capeta montado lá no capô do seu carro. Aí ela pegou e voltou assim e falou assim: mãe, então saiu puxando a irmã. Ela falou: Deus mostrou para vocês que tem um capeta, é você que vai expulsar, pode ir lá agora, porque ele não pagou uma prestação para ficar montado no meu carro. A irmã tremia tanto, irmãos, e o pastor foi chamado lá para socorrer a irmã. Ela falou: não, eu não entro, eu não prego enquanto ela não expulsar, porque Deus mostrou para ela, porque eu estou cansada de ver gente só vendo coisa negativa na minha vida.
E ela disse isso. Eu já contei isso aqui, queridos, em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Quem lembra do pastor Jorge Linhares? Ele foi pregar, ele foi ungir a casa de uma pessoa. A irmã demorou 5 anos para construir aquela casa. Marcou para pegar ele 3 horas da tarde. Ele estava esperando no gabinete. A irmã ligou, falou: pastor, estamos dentro do carro te esperando. Ele desceu as escadas da igreja. Quando ele desceu assim os degraus daquela escada, na frente da igreja tinha um rapaz ali, um membro, sentado. Falou: pastor, você vai aonde? Eu vou ali ungir uma casa. Ele falou: então também eu vou. Já entrou no carro, nem esperou ser convidado. E aí, queridos, aquela irmã contando a história da casa: pastor, 5 anos eu tinha vontade de levar o senhor lá, porque eu te respeito muito, te admiro, e o meu sonho, antes de mudar toda a família, era que o senhor ungisse a minha casa. E ele muito feliz, contente, quando chegou na porta da casa, que abriu aquele portãozão eletrônico, o homem já começou a olhar, pôs a cabeça assim, falou: vai morar criança aqui? Vai, então toma cuidado, que eu já vi várias crianças perder o pescoço nesses negócios eletrônicos aqui. E o pastor ficou sem graça, desceu do carro. E aí quando ele entrou na sala, aquela irmã falou: pastor, o meu sonho era construir uma casa. E eu construí essa escada inspirada naquele filme, O Vento Levou. Vamos subir então, vamos começar lá de cima, a gente desce, depois a gente toma um lanche na cozinha, eu levo o senhor de volta. No meio da escada do vento levou, o homem parou e falou: vai morar alguma pessoa idosa aqui? Vai morar minha sogra. Falei: eu já vi tudo, velho só morre de tombo, então não sei para que uma escada dessa. O pastor já estava assim, irmão, com o coração, né, batendo, o coração estava já capotando. Entrou dentro do quarto do casal, tinha um guarda-roupa lindo assim. A irmã falou: tchan, 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 pastor, abre aí para o senhor ver. Aí o pastor olhou assim, abriu o guarda-roupa, abriu o guarda-roupa. Quando abriu o guarda-roupa, tinha uma suíte atrás do guarda-roupa. A porta do guarda-roupa já era a porta do banheiro. Ele pôs o cabeção assim, falou assim: ó, o chuveiro vai pingar, vai bater, vai empenar tudo esse guarda-roupa aqui. O pastor falou: se você falar mais uma coisa, eu te jogo daqui de cima, eu não me responsabilizo. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com essas palavras negativas, porque o evangelho de Jesus, queridos, é um evangelho de esperança. Quantas vezes eu já fui convidado, queridos, para ir no hospital orar. A pessoa está morrendo, mas eu falo: não é que é mentira, mas eu sempre digo assim: olha, Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem um banco de órgãos no céu. Ele pode te dar um pulmão novo, um coração novo. Deus tem poder de fazer você reviver. Deus tem poder. Eu nunca, queridos, dou uma palavra negativa para alguém, porque o evangelho é um evangelho de esperança. Essa esperança é que precisa entrar no nosso coração. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Esperança, queridos, é sinal de fé. Esperança ela vai se tornar maior do que o negativismo. Você pode dizer isso? Diga: olha, a esperança vai se tornar maior do que o negativismo. Então, queridos, não tenha medo de enfrentar os obstáculos, porque é o medo que te faz recuar quando você deveria enfrentar, quando você deveria resolver. E eu quero profetizar a palavra de Deus nesta noite, que diz: Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É o medo, queridos, que te faz esconder. É o medo que te faz calar quando você deveria enfrentar, quando você deveria resolver. É o medo, querido, que te impede de expor e de ser curado. Porque muitas vezes nós queremos ser curados, mas nós não queremos nos expor. Quantas vezes o pastor chama alguém para dar testemunho e a pessoa diz: eu sou tímido. Queridos, não é timidez não, é medo de se expor. Porque quando você vai à frente, as pessoas te analisam de cima e embaixo, seu sapato, seu cabelo, o que você está vestindo, o que você vai falar. Se você falar errado, elas te pegam ali na porta e falam: você falou português errado. Então muitas vezes nós temos medo, queridos, de nos expor. Mas eu quero dizer para você: não tenha medo de se expor. Enfrente, resolva. O medo
é que te impede de ser curado, é o medo que te faz desistir das coisas, das pessoas. Quantas vezes, em vez de nós resolvermos, nós preferimos apagar o nome da pessoa da agenda, deletá-la do celular, porque muitas vezes nós não queremos resolver, nós não queremos falar, e o falar, queridos, tem o poder de nos aliviar de amargura. Quando eu falo, eu processo, e quando eu estou processando, eu estou sendo curado. Deus tem cura para mim e para você nesta noite. Quantos recebem em nome de Jesus? Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Deus te chamou, queridos, para você reger e não ser regido. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Vindo o inimigo contra ti, o Espírito do Senhor, como torrentes de água, arvorará contra ele uma bandeira. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Você recebe isso nesta noite? Toda língua que se levantar contra ti, em juízo será condenada. Lá no livro de Êxodo, queridos, capítulo 14, nós lemos a história dos hebreus. Eles viveram 400 anos cativos, até que chegou o dia que Deus mandou o libertador, e ele disse: saia do cativeiro. Hoje, queridos, é o dia que Deus marcou para te tirar do cativeiro. É o dia que Deus marcou para dar-te livramento. É o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Hoje Deus tem cura para você, e você não ficará mais prostrado. Em nome de Jesus, o Senhor te segurará pela sua mão. Você recebe isso em nome de Jesus? Querido, não esconda a sua dor, não tenha medo de dizer: olha, Deus está doendo. Não tenha medo, queridos, mostre para o Espírito Santo as áreas que você precisa ser curado. Mostre para Ele. Somente você pode medir, querido, a sua dor, a sua tristeza. Ninguém pode medir a sua dor e a sua tristeza, mas há um Deus que sonda e prescruta os corações, e Ele quer nesta noite tirar a angústia, a tristeza, a solidão, o medo da sua vida. Seja honesto, diga: olha, Senhor Jesus, eu estou machucado, eu estou ferido, eu me sinto injustiçado, fracassado. Deus não quer que você fique à mercê dos seus inimigos. Todos nós muitas vezes erramos, às vezes até sem querer errar, mas Deus não te condena. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Deus é um Deus que não te rejeita. Ele disse: eu sou Deus que não te rejeito. Ele escreveu o seu nome na palma das mãos dele. Ele te chamou pelo nome. Que seja repreendido, queridos, nesta noite, todo sentimento de desvalor na sua vida. Você precisa acreditar que você é valoroso, que você é precioso, que você precisa acreditar que o amor que Deus tem por você é um amor extravagante, é um amor muito grande, queridos. Ele está aqui nesta noite, e Ele quer fazer algo lindo na sua vida. Seja capaz, queridos, de administrar as suas crises. Às vezes nós falamos assim: olha, fulano falou mal de mim. Eu te pergunto, onde é que você contribuiu para alguém falar mal de você? Às vezes nós falamos: olha, fulano me abandonou. Não, foi você que se abandonou primeiro. Aprenda a gostar mais de você, aprenda a se valorizar. Às vezes nós falamos assim: olha, eu fiz tudo por aquela pessoa, eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela. Quem é que mandou você fazer tudo por ele ou por ela? Não queira, queridos, pelo outro, espera ele querer. Porque muitas vezes nós apressamos, nós queremos pelo outro, e nós não esperamos muitas vezes ele querer. Está na hora de você virar a página da sua história. Como que eu vou mudar a página da minha história? Queridos, começa a perdoar. Começa a perdoar você mesmo. Talvez todos da sua casa, todos da igreja, do seu setor de trabalho já te perdoou, mas você foi o único que não se perdoou ainda. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos em nome de Jesus.
Eu quero que nesta noite você pense em tudo aquilo que você ouviu. Deus nesta noite está dizendo para você: enfrente a sua dor. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes nós não perdoamos? Porque nós achamos